O sol sobre o sertão baiano não brilhava. Interrogava. Era um olho branco e ofuscante que roubava a cor da terra e a esperança dos homens que nela caminhavam. Para Zeca, o calor era uma penitência familiar. Passará 10 anos na cela cinza-ferro de uma prisão no sul, e agora, livre, retornará ao único lugar que poderia ser mais cruel que uma jaula. A casa de seu pai, empoleirada na beira de um cânion moribundo no coração do sertão. Zeca estava sentado na varanda da casa de fazenda em ruínas. Sua pele com a textura de pergaminho antigo. Ele observava um único gavião carcará circular nas correntes térmicas acima do cânion. Ele estava esperando por um fantasma. A maioria dos homens volta para casa em busca de paz. Mas Zeca retornou para encontrar um túmulo que não existia. 10 anos atrás, Zeca fora o cangaceiro da cidade, um executor de alto escalão de um sindicato que contrabandeava eletrônicos e armas pelos portos. Era um homem de fria precisão, conhecido por sua habilidade de fazer pessoas desaparecerem sem derramar uma gota de sangue. Mas sua última missão deu errado. Ele fora enviado para silenciar um delator. Um jovem jornalista que se revelou ser seu próprio primo, Gabriel. Zeca não apertou o gatilho, mas também não o impediu. Assumiu a culpa pelo sindicato, trocou sua juventude por um código de silêncio que agora apodrecia em seu peito como um animal morto. Ele havia retornado ao sertão por causa de uma carta. Não estava escrita com tinta, mas nos espinhos de um cacto mandacaru, entregue em sua cela uma semana antes de sua libertação. A água é vermelha e a terra tem sede. Volte para casa, Judas. O suspense psicológico do sertão reside em seu vazio. Na cidade, você é observado por câmeras e multidões. No sertão, você é observado pelo horizonte. Zeca sentia o peso da memória de Gabriel em cada rajada do vento seco da caatinga. Começou a ouvir um som que não deveria estar ali. O tilintar rítmico de uma máquina de escrever vindo do barracão abandonado atrás da casa. Ele se aproximou do galpão, com o coração disparado. A porta rangeu ao abrir, revelando apenas poeira e os restos mortais de uma cabra morta há muito tempo. No entanto, sobre uma mesa enferrujada, havia uma única folha de papel. Era nova. Era branca. E continha uma única frase: "Onde está o corpo, Zeca?" A mente de Zeca começou a se fragmentar. Ele sabia que o corpo de Gabriel havia sido jogado no mar perto de Santos, a milhares de quilômetros de distância. Mas o sertão tem um jeito de distorcer a realidade, de trazer o passado à tona pelas fendas da terra ressequida. Ele começou a ter distorções sensoriais. O cheiro do mato seco se transformou no odor metálico do sangue. O som do vento se transformou na voz de Gabriel, recitando os artigos que ele nunca conseguiu publicar. A jornada de redenção começou quando Zeca percebeu que não estava sozinho em casa. Seu pai, um homem chamado Valdemar que havia ficado cego devido ao brilho intenso das salinas, estava sentado na cozinha, esculpindo pequenas figuras de madeira representando os santos. "Você trouxe muito barulho com você, Zeca", disse Valdemar, com os olhos cegos fixos em um ponto atrás do ombro de Zeca. "É só o vento, padre", mentiu Zeca. "O vento não tem batimento cardíaco", respondeu Valdemar. "O vento não cheira a arrependimento. Há um homem parado no cânion, Zeca. Ele está lá desde que você desceu do ônibus. Ele está esperando a chuva." Zeca olhou para o cânion. A terra era uma ferida irregular de argila vermelha e pedra cinza. Não havia ninguém ali. Mas, quando o sol começou a se pôr, projetando longas sombras roxas sobre a vegetação rasteira,
Zeca viu um clarão, um reflexo, como um espelho ou a lente de uma câmera. A tensão transformou-se em febre. Zeca pegou uma lanterna e uma pá. Não sabia por que pegar a pá. Apenas que a terra exigia uma abertura. Desceu ao cânion, o ar esfriando rapidamente à medida que a noite do deserto se instalava. Enquanto caminhava, a pressão psicológica mudou. Ele não estava apenas sendo seguido, estava sendo guiado. Encontrou pequenos indícios. O antigo crachá de imprensa de Gabriel pendurado em um arbusto espinhoso, um par de óculos quebrados aninhado em um ninho de pássaro. Alguém estava recriando a vida de Gabriel no meio daquele deserto. Ele chegou ao fundo do cânion, um lugar onde o ar era estagnado e cheirava a enxofre. No centro do leito seco de um riacho, estava uma figura. Era um homem, vestido com o terno de linho que Gabriel usava da última vez que Zeca o vira. O homem não se mexeu. Permaneceu de costas para Zeca, encarando uma parede de rocha. Gabriel! Zeca sussurrou, o nome com gosto de cinzas. A figura se virou. Não era Gabriel. Era um homem que Zeca reconheceu do sindicato. Um limpador chamado Luan, que havia sido protegido de Zeca. Luan segurava uma câmera, cuja lente refletia a luz bruxuleante da lanterna de Zeca. O chefe se perguntou se você ainda teria consciência depois de 10 anos, Zeca, disse Luan, com a voz ecoando pelas paredes do cânion. Ele disse que se você voltasse para cá, significaria que você era um estorvo. Mortos não voltam para casa para rezar. O suspense psicológico se transformou em uma luta pela sobrevivência. Luan não estava lá apenas para matá-lo. Ele estava lá para destruí-lo. Passou semanas plantando os gatilhos, usando as conhecidas fraquezas psicológicas de Zeca, sua culpa em relação a Gabriel, para atraí-lo para o cânion. Você acha que está sendo assombrado? Luan riu. Fui eu quem enviou a carta. Fui eu quem reproduziu as gravações da máquina de escrever. Você não está vendo fantasmas, Zeca. Você só está vendo a sua própria sombra. Mas Luan cometeu um erro. Subestimou o sertão. E subestimou um homem que não tinha mais nada a perder. Enquanto Luan erguia uma pistola com silenciador, o chão sob seus pés começou a tremer. Não era um terremoto, era uma enchente repentina, um evento raro e violento no interior, onde uma tempestade a quilômetros de distância envia uma parede de água pelos cânions secos sem aviso prévio. O som era um rugido surdo, como um trem de carga feito de pedra líquida. Zeca viu a água chegando, uma crista branca de espuma e detritos. Ele não correu para um terreno mais alto. Ele correu em direção a Luan. Em meio ao caos da enchente, a redenção de Zeca tomou sua forma final. Ele derrubou Luan, fazendo a arma cair na lama. Quando a água os atingiu, Zeca agarrou uma raiz robusta de um velho umbuzeiro. Com a outra mão, estendeu a mão e agarrou Luan pela gola. Por um instante, enquanto a água os envolvia, Zeca teve o poder da vida e da morte. Ele podia se entregar. Podia deixar que o homem que o atormentara fosse arrastado pela lama vermelha, assim como deixará Gabriel ser arrastado pelo sindicato. Mas Zeca olhou nos olhos de Luan. Olhos cheios do mesmo terror que vira-nos de Gabriel uma década atrás. Desta vez não, rosnou Zeca. Ele puxou com uma força forjada em 10 anos de trabalho árduo e uma vida inteira de arrependimento. Arrastou Luan para fora da torrente, puxando para uma saliência rochosa enquanto o cânion se enchia com a água vermelha e rugidora. Eles ficaram sentados no escuro, tremendo enquanto a chuva finalmente começava a cair.
Um aguaceiro frio e forte que lavava a poeira do mundo. Luan olhou para Zeca, sua bravata desaparecida, substituída por um choque profundo e vazio. Por quê? Perguntou Luan. Porque eu cansei do silêncio, disse Zeca. Zeca não matou Luan. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, o cânion estava transformado. A lama vermelha estava se assentando, e as sementes que permaneceram dormentes por uma década já começavam a germinar. Zeca levou Luan de volta para a fazenda, mas não como um prisioneiro. Sentou-o à mesa da cozinha. Você vai contar a verdade, disse Zeca. Cada nome, cada doca, cada suborno. Vamos escrever o artigo que Gabriel nunca terminou. A redenção não foi um processo silencioso. Zeca usou Luan como testemunha, entregando-se junto com seu antigo protegido. Ele retornou à prisão, mas desta vez, não foi um cúmplice silencioso. Ele foi o homem que desmantelou o sindicato. Tornou-se a voz do sertão, fornecendo o depoimento que levou à prisão dos mesmos homens que o haviam mandado para casa para morrer. A história termina anos depois. Zeca é um homem idoso, vivendo novamente na fazenda em Bahia. O cânion não é mais uma ferida. É um vale verdejante e exuberante, graças a um período de chuvas excepcionalmente fortes e a um projeto de irrigação liderado pela comunidade, financiado por Zeca com o dinheiro da recompensa recebida pela denúncia. Ele está sentado na varanda, esculpindo um cacto mandacaru em forma de flauta. Não ouve mais a máquina de escrever. Não ouve mais o arrastar de um fantasma. Ouve o som de crianças brincando no vale lá embaixo. Ouve o pulsar do vento. Ele olha para o gavião carcará, ainda circulando nas correntes térmicas. Percebe que o sertão não o interrogou, purificou-o. Ele havia entrado no cânion para encontrar uma sepultura e, em vez disso, encontrou uma maneira de viver. Ao pôr do sol, que pinta o céu com as cores de um pêssego amassado, Zeca pega sua flauta e toca uma única nota clara. Não é um tom menor. É uma resolução. A dívida está paga. A terra não tem mais sede. E pela primeira vez em sua longa e atribulada vida, Zeca está finalmente, verdadeiramente, em casa.